Bom, quem não tem condições para comprar um carro ou um imóvel através de um financiamento não precisa se preocupar. Existe uma outra modalidade de crédito que se encaixa nos orçamentos mais enxutos, vamos dizer assim. São os sistemas de consórcio que podem garantir economia nos juros e longos prazos no pagamento. Com a alta dos juros, os consórcios estão voltando à moda. E tem para todos os gostos, de carros, imóveis, tem até de viagens e cirurgias plásticas. Essa modalidade de crédito é uma boa opção para quem tem dificuldade para poupar e não consegue juntar dinheiro para dar entrada num financiamento, pois o consórcio é uma espécie de poupança coletiva e não cobra juros. Numa comparação entre o consórcio e o financiamento para a compra de um carro de R$40 mil num prazo de 60 meses, o consórcio oferece uma taxa de administração e um reajuste mensal, e o valor da prestação média fica em R$ 838. Se o carro for financiado com uma taxa de juros de 2% ao mês e uma tarifa de abertura de crédito de R$ 600, a prestação mensal fica em mais de R$ 1.000. No final das contas, o consórcio pode permitir a economia de mais de 100% do valor do imóvel só nos juros. Mas o comprador precisa ser paciente, não ter pressa. Ao entrar em um consórcio, ele só vai receber o bem ao término do pagamento. Mas se ele for sorteado, pode receber antes do fim do prazo. O ideal é ser contemplado o quanto antes, de preferência ainda no primeiro ano do consórcio. Depois disso, ele pode sofrer com a valorização do preço dos bens. Então a gente conversa sobre esse assunto com a jornalista especialista em defesa do consumidor, Nádia Sampaio, da coluna Defesa do Consumidor. Tudo bem, Nádia? Bom dia, Raquel. Muito bom dia. Bom dia, Luciano. Estava até conversando com a Raquel, talvez o consórcio ele é muito interessante para quem não tem muita pressa, né? Pode aguardar, porque tem essa questão do sorteio, às vezes não tem dinheiro para dar um lance na carta de crédito. Além desse perfil, existe algum tipo de cuidado e de alerta para que a pessoa possa fazer um bom negócio? Bom, a primeira coisa que ele deve fazer é pesquisar que consórcio é esse. Ir no site do Banco Central, verificar se esse consórcio está registrado no Banco Central, se tem reclamações sobre ele, se os grupos estão sendo geridos direitinho, porque esse é o grande problema. Quando o grupo está completo, todo mundo pagando bonitinho, aí é perfeito, porque realmente os juros não tem juros, a taxa de administração é menor do que os juros normais. Mas tem que ter planejamento, porque você não vai receber o bem ou o serviço logo. Então, você tem que se planejar para valer a pena esperar você chegar até... Por exemplo, se você já tem um carro e quer trocar para um carro mais novo, você já tem um carro para ir andando, então dá para planejar. Ou então, quando você vai fazer uma cirurgia plástica, porque aí você não tem muita urgência, dá para se planejar. Com relação a outras... Se você quer pressa... Não tente o consórcio, que aí você vai ficar muito agoniado. Nádia, Ana tem uma pergunta para você lá de São Paulo. Ana? Oi, Nádia. Eu queria saber se o consórcio... o consórcio é mais recomendado para que tipo de consumidor? Bom, para aquele que não tem pressa e para aquele que não quer pagar muitos juros e não sabe poupar. Porque o problema é que se você poupar, dá no mesmo. Você conseguir juntar aquela prestaçãozinha bonitinha mensalmente, dá no mesmo. E até melhor porque o que você poupa rende algum dinheiro. E no consórcio você paga a taxa de administração. Só que tem gente que não sabe poupar, que acaba gastando aquele dinheiro, aí diz que vai compensar no mês que vem. Isso não existe. Não existe esse negócio de guardar no mês seguinte, eu vou gastar um pouco aqui, depois eu compenso lá. Isso não existe. Quem é assim não dá certo. E aí, então é melhor fazer o consórcio porque você se vê obrigado a depositar aquele dinheiro. Agora, Nádia, existe algum tipo de risco? Você falou assim que a maioria das pessoas paga, mas existe algum tipo de risco? E se tiver algum problema, o consumidor reclama com quem? Porque não tem uma pessoa responsável, né? Assim, vamos dizer, para uma entidade que você possa ir lá reclamar. O consumidor reclama com quem nesse caso? Existe uma entidade que reúne os consórcios, a ABAC, Associação Brasileira de Consórcios. Mas na hora de reclamar, realmente é com o PROCON, ou com o juizado especial civil, quer dizer, ou com a justiça, ou a nível administrativo com o PROCON. O grande problema é quando as pessoas começam a deixar de pagar, porque aí você tem os furos de consórcio. E aí, quando você deixa de pagar, você só vai receber, o consumidor que parou de pagar, só vai receber no final do consórcio. Quando fechar o grupo, ele tem direito a receber aquilo que ele já tinha pago. Ou então ele tem que botar alguém no lugar dele, pagar aquilo que ele já pagou, recuperar o dinheiro dele e ele continua pagando a prestação. Isso às vezes é difícil,
nem sempre a pessoa consegue fazer isso com rapidez. Então, esse é um grande problema. Nádia, vamos dar um exemplo. Por exemplo, se 10 pessoas estiverem participando de um determinado grupo para uma determinada compra, por exemplo, né? 3 param de pagar. Pois é, você tem um furo aí de 3 pessoas. Existe um fundo de garantia que você paga junto com a taxa de administração. E isso é para, eventualmente, cobrir um ou outra pessoa que pare de pagar. Agora, se já começar 3, 4 a pagar num grupo de 10, 30% é um volume grande, entendeu? Então, aí, o consórcio vai utilizar primeiro a garantia e depois vai tentar botar alguém nesse lugar. Só que se não conseguir botar logo, vai ficando aqueles buracos, já não dá mais para sortear, porque você tem 2 formas de você conseguir logo o dinheiro, ou por lance ou por sorteio. Quando as pessoas estão... quando o grupo está cheio de buraco, acaba não tendo sorteio. E a pessoa, ela fica pagando ali, talvez... os outros 7, por exemplo. Até juntar o número, o valor certo para você levar. Porque é mais ou menos, o consórcio é uma junção para crédito, entendeu? As pessoas se juntam para formar aquele crédito, que pode ser para adquirir um bem, que é um automóvel ou um apartamento, ou um serviço, porque agora está liberado para serviço. No caso de bens, apartamento ou carros, o próprio bem é a garantia do consórcio. Agora, se você não tem um bem, porque vamos supor, a pessoa recebeu o carro e ele parou de pagar. E o restante, como é que fica? Aí o consórcio pode tentar retirar esse bem, vai tentar tirar o bem do cara, porque o carro fica no nome do consórcio, até ele terminar de pagar, entendeu? Nádia, quais os problemas que podem ocorrer ao aliar a área médica ao sistema de consórcios? Bem, em primeiro lugar, o consórcio não se mete com a área médica. Ou seja, a escolha do médico, a escolha do hospital, para você fazer uma cirurgia ou para uma cirurgia plástica ou qualquer outro tipo de cirurgia, é uma escolha do consumidor. Essa é uma relação do consumidor com o médico, com o hospital. O consórcio só vai reunir o valor, o dinheiro, é o crédito. E ele não se mete na relação médica. Agora, tem alguma opção para a pessoa receber logo bem o serviço? Você falou, é um sorteio, mas tem alguma coisa que ela possa fazer para receber antes? Tem o lance. Aí você pode dar um lance e o lance maior leva. Então, às vezes, você pode ficar tentando um lance, 2, 3 meses, até o seu lance ser o maior. Porque você vai depender das outras pessoas. E isso não é claro, isso é na hora da administração. Outro cuidado importante é o consumidor participar das assembleias. Porque se ele está lá participando das assembleias, ele sabe se está todo mundo pagando, ele sabe se o sorteio está sendo feito direitinho, se as cartas de crédito estão sendo dadas logo, porque muitas vezes você recebe a carta de crédito, mas o dinheiro mesmo só vai sair 3 a 6 meses depois. Então, você tem que se organizar, não dá para você dar o lance e dizer, bom, agora a carta de crédito sai mês que vem, então eu já estou comprando. Às vezes não é assim. Em consórcio tem que ter paciência e planejamento. Pois é, na década de 80 teve um boom, né, de consórcios, e aí teve também as crises dos consórcios, quer dizer, empresas que eram de credibilidade acabaram quebrando e muita gente foi junto com elas. Agora, eu quero saber hoje quais são as opções, porque além das empresas privadas, tem bancos também fazendo consórcios e tudo, essa nova modalidade. Para compra de imóveis, por exemplo, qual que seria melhor? Uma empresa privada, um banco? O que seria mais seguro, vamos dizer assim? Na verdade, isso é sempre uma questão de sorte. Claro que os bancos têm um lastro maior, mas os consórcios também têm mais expertise na administração de consórcio, porque são empresas feitas para isso, para administrar consórcio. E algumas estão há muitos anos no mercado. Então, é difícil eu te dizer o que é melhor. O importante é a pessoa acompanhar todas as assembleias e saber se está tudo sendo gerido direitinho. Na época do consórcio, o que acontecia? O bem aumentava muito rapidamente e todo mês havia uma mudança no valor do bem. Hoje isso existe, tanto no valor do bem quanto no valor do serviço. Mas aí já é um acerto anual, porque a nossa inflação hoje, ainda bem, está sob controle. Nádia, era justamente isso que eu queria saber. Como o consumidor pode verificar a idoneidade das administradoras de consórcio? Existe uma lista, alguma coisa assim, com os nomes das empresas, e essas empresas são autorizadas pelo Banco Central, onde o consumidor encontra informações confiáveis sobre as administradoras de consórcios? No próprio site do Banco Central. É uma lista do bem, quer dizer, as empresas que estão bem,
estão ali, né? Essas são, acho que o Banco Central garante que estão com situação financeira boa, que estão sendo bem geridas, que não estão com grandes furos, que estão sendo, que o consumidor pode confiar. Se ela não tiver nessa lista, se ela não tiver o aval do Banco Central, nem entre. Ok, Nádia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Obrigada, bom dia. Obrigada.